Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui hoje na Assembleia de Deus em Nova Brasília. Hoje, terça-feira, como no domingo teve muitas obras aqui, teve que lavar a igreja toda durante o dia, pintar algumas coisas ali, ó. Então não teve possibilidade de fazer a escola dominical, a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical foi transferida para hoje, que vai ser na terça-feira. Então toda a lição de domingo vai ser passada hoje. Então acompanhe no canal a lição da escola bíblica dominical até o fim, beleza? E é isso aí. Aqui estão as obras ó, que estamos fazendo. Ó, furamos aqui para botar o grave. Tiramos toda aquela parte aqui de cima aqui, ó, que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores. Ó, vídeos anteriores, tiramos. E aqui vai entrar um carpete. Então todo esse piso aqui vai entrar um carpete. Aqui assim. Aí ficou plano, ó. Tinha um ressalto, aí ficou plano, ficou melhor. E é isso. Está aqui ainda em obra, mexendo aqui, ó. Mexendo ali nas paredes ali, ó. Já vai pintar amanhã. Amanhã, então, terminando a escola bíblica, né? Vai ter que tirar esses bancos todinho, colocar no meio da igreja para poder cobrir ele, para não pegar poeira. E amanhã vai pintar, vai lixar e vai pintar. Então hoje, escola, não é escola bíblica, escola bíblica, né? Só não é dominical, é na terça. Escola bíblica, as promessas de Deus para o seu povo, é a lição. Então fica conosco aí até o final desse vídeo, você vai gostar da lição. Os irmãos estão chegando, né? Eu acredito que é a professora Ivone que vai dar a lição hoje, não sei se vai ser a professora Ivone. E é isso. E é isso, o pastor Marcos está ali. Vai dar a lição hoje? Ah, tá. Então é a professora Ivone mesmo, essa aqui, ó. Vai dar a lição hoje. Falei certo. Daqui a pouquinho. As promessas de Deus, né? Então tá, estamos aí. Vai ser tudo bem? Aqui tá a sonoplastia, né? Eu quero mandar aqui um forte abraço para um dos melhores sonoplastas da nossa igreja, o Rogério Som. O cara entende mesmo, ele chega cedo, ele monta, ele liga, ele faz tudo que ele tem que fazer. E também tem o parceiro dele, eu não sei quem é o líder da equipe, que é o Gustavo. O Gustavo também é atividade pura, chega, sai ligando o cabo, sai mexendo. Então forte abraço para vocês aí, Gustavo e Rogerinho. Amém? Amém? Tá ali, ó. Tá ali, ó. Então é isso. Daqui a pouco, Escola Bíblica Dominical, que vai ser na terça-feira. Então aqui são as obras, irmãos. Se você quiser doar alguma importância para essa obra, eu vou deixar aqui no vídeo aqui como é que fala? No primeiro comentário o Pix, né, que se puder doar para essa obra aí, toda doação é muito bem-vinda, pode abençoar, pode orar, pode doar dinheiro, pode interceder por nós, amém? Assembleia de Deus em Nova Brasília. É isso aí. Acho que por hora é só. Os irmãos estão ali ajeitados nos bancos, limpando, né? Tirando um pouco da poeira. E daqui a pouco, escola bíblica, que não é dominical, é na terça. Amém? De Filipe, Paulo pregava, acompanhava-se uma grande a Macedônia, anunciava o evangelho da salvação. Logo depois que atravessava a Macedônia, anunciava o evangelho da salvação. Aconteceu que indo veio para orar, para ter por Deus perfeita união. O mais jovem que dava lucro aos senhores daquela cidade possuía despejo de adivinhação. Dizia ela: eles são servos do Deus Altíssimo, porque anuncia o caminho da salvação. Aquele espírito que atrapalhava Pastor Edvaldo. Certamente na hora da pregação
pastor Edivaldo aqui comigo. Glória a aqui, Deus, ó. como é maravilhoso. Deixa um recado Glória para quem a vai Deus. nos assistir aqui agora. Um Glória a recado Deus. de Deus. Fala aí. Somos Vamos gratos ouvir. ao Senhor, né, por estarmos aqui nesta noite, né, e concluindo essa escola bíblica dominical, Maravilha. sentimos a presença do Senhor. Estamos aqui, né, sabemos que o rapto da igreja está mais próximo do que nós pensamos. É a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? A Bíblia diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Glória a Deus. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Amém. Saber que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós, que foi povo seu e ovelha de seus pais. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Nós vamos começar nesse momento a escola bíblica dominical. Seria domingo, hoje é substituindo a escola dominical de domingo. Nossa missão número 4, onde nós estaremos aprendendo sobre promessa de obediência. Um assunto muito importante para os nossos dias atuais, porque sabemos que estamos enfrentando os últimos dias da igreja na face da terra e sabemos muito bem que Jesus está prestes a voltar. Só vai alcançar o céu aquele que tiver uma vida de obediência à sua santa palavra. Nós vamos aprender nessa noite que muitos servos de Deus alcançaram vitória, bênçãos, alcançaram promessa, mas por causa da obediência. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé, por gentileza, lembrando que o culto já começou e é o momento de nós entregarmos o nosso coração, o nosso espírito, para que nós venhamos suportar o peso da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Nossa irmã Ivone vai estar daqui a pouquinho ministrando. Nós vamos fazer uma oração e em seguida estaremos entoando um hino da adoração. Glorioso Deus, bendito Pai das luzes, aqui estamos mais uma vez na tua santa presença, neste santo lugar, que é chamada casa de oração. Tributamos a Ti toda a glória, a honra, o louvor. Agradecemos a Ti pelo dia, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, ó Pai, juntos, unidos e reunidos no Teu nome, para prestarmos culto a Ti, adoração a Ti, e para aprendermos mais uma vez a Tua sacrossanta palavra. Esteja conosco, ó Pai, na frente dessa condição, deste culto nesta noite, ó Pai. Esteja com todos os visitantes, com todos os alunos, a tua filha que vai ministrar, que o Santo Espírito venha fazer lembrar tudo que ela estudou no decorrer da semana, ó Pai, aquilo que nós estudamos, que o teu Espírito Santo venha confirmar, ó Deus. Nós te pedimos e entregamos tudo nos teus santos cuidados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vê quem não tem revista. Se ela está do lado de alguém, estou ajudando aqui, participando da escola dominical, procura saber quem do seu lado aí está sendo visto. Senta do lado dessa pessoa e compartilha com ele aquilo que você vai aprender nessa noite. Amém? Nossa lição de número 4. Promessa e obediência. Toda a igreja de pé, por gentileza, se puder. Hoje nós vamos ver o textual, a verdade prática e a leitura bíblica em classe, porque o tempo é bastante curto, mas a irmã Ivone tem um tempo maior para explanar aqui a nossa lição. Textual, vamos lá? Lição 4, né? 7 de outubro de 2024, promessa e obediência. Textual, todo mundo, vamos lá? Textual. Verdade prática diz assim: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais e influenciam diversas áreas da vida. Leitura bíblica em classe. Se você está sem sua revista, você pode usar a Bíblia Sagrada no livro de Deuteronômio, capítulo 29,
de 1 a 9, e Hebreus capítulo 8, de 6 a 13. Repetindo, Deuteronômio, quinto livro do Pentateuco, quinto livro da Bíblia, capítulo 29, versículo 1 até o 9, e Hebreus capítulo 8, de 6 a 13. Todo mundo, leitura de forma alternada, leio o primeiro e segundo o próximo. Deuteronômio 29, versículo 1, diz: Estas são as palavras de conserto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do conserto que fizera com eles em Horebe. Versículo 10: Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus, as cabeças de vossas tribos, vossos anciões, os vossos oficiais, todo o homem de Israel. Vossos meninos, vossas mulheres, estrangeiros, família royal, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e o seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Agora, Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 6. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Não segundo o concerto que fiz com os seus pais, no dia em que as tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. E não ensinará, versículo 11 do capítulo 8 de Hebreus, não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior. Versículo 13, dizendo o outro concerto que envelheceu a primeiro: Ora, eu vou tornar velho, sem envelhece, amém? Vamos orar, vamos fazer esse tipo de oração, eu e Jeová, todas as famílias vamos representar neste momento, e logo em seguida a irmã Ivone pode assumir. Bendito Deus mais uma vez, louvamos o teu nome, adoramos, glorificamos, exaltamos e agradecemos a ti. Senhor, a tua filha que vai ministrar os nossos corações. Continua com a tua igreja, Senhor. Cada pedido de oração aqui, cada família representada, o Senhor vai abençoar. Seja qual for a necessidade, ó Pai, que cada um tem se apresentado diante de ti. Nós queremos colocar diante do teu altar sagrado, ó Pai, as orações dos santos, ó Pai, para que o Senhor venha nos responder, abrindo o céu nessa noite, derramando chuva de bênção e de vitória sobre a vida, sobre o coração de cada irmão, de cada irmã aqui nesta noite. Nós te pedimos e te rogamos em nome de Jesus. Amém.
5, mas nós temos que fazer essa 4 aqui. E também, por causa dessa 4, nós vamos voltar lá na lição 2, porque hoje também nós temos um assunto aqui dentro desse tema de promessas de obediência, que vai lá nas promessas para Israel e também nas promessas para a igreja. Obrigada. Nós estamos seguindo o que o nosso comentarista Reginaldo de Novato colocou para nós, e nós lemos o texto e eu acho que alguém ficou pensando assim, mas como isso vai acontecer? Nós acabamos de ler algo aqui muito interessante, aqui em Hebreus, que no verso 11, vamos voltar lá? Olha o que está escrito no verso 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Já vamos pensar como vai ser isso? Não vai ter ninguém ensinando ninguém a palavra. Não vai ter nada disso, mas eles vão entender. Quando será isso? E aí a gente pensa assim, para os aliancistas, as promessas que foram feitas para o povo de Israel, é claro que nós entendemos da maneira que a Bíblia explica para nós. Algumas já se cumpriram, outras ainda irão cumprir. Mas alguns acham que as promessas para Israel estão se cumprindo na igreja. A igreja é Israel espiritual. Nós somos Israel espiritual, né? Somos adotados. Porém, nós temos aqui dentro da nossa lição, na Bíblia Sagrada, 4 tipos de promessas. As promessas gerais, aquelas promessas que alcançam todo tipo de povo em todas as épocas. As promessas individuais, que são aquelas específicas, as promessas para Israel e as promessas para a igreja. A igreja, fundada por Cristo, a partir do primeiro século. Só que as promessas gerais, um exemplo, Jesus veio para salvar a todos, indistintamente, em todas as épocas. Todo aquele que confessar será salvo. É uma promessa, ela está valendo em todos os séculos, em todas as épocas, em todos os anos, e isso aí não é condicionado a reconhecer Jesus como Salvador, se entregar a Ele. Essa é uma promessa geral. As promessas individuais são aquelas promessas específicas, feitas para algum indivíduo, e elas se estendem a outras pessoas. Por exemplo, a promessa feita a Abraão. O Senhor chamou Abraão, depois de tantas situações, né? Depois do período de Noé, ele obedeceu sem questionar e saiu em direção a um lugar que ele não sabia, obedecendo a Deus. Então Deus fez promessas específicas a ele, mas a promessa a ele, a honra a ele, as posses a ele, ela se estendeu por um número muito grande de pessoas pela terra, porque o Senhor falou que seria como areia do mar, descendência e estrelas do céu. Então são promessas que nós chamamos de específicas. A promessa para Israel, ela foi feita. O Senhor não quebrou a aliança com Israel. É um compromisso. Promessa é compromisso, é aliança. Ela está valendo. Porém, o Senhor não quebra a aliança. Ele não duela com a palavra dele. Mas é o povo que quebrou a aliança. Ao quebrar a aliança, houve um período que o Senhor foi tratando com eles e precisou haver o quê? Renovo de aliança. E a aliança também com a igreja de Cristo. Então nós temos 4, né? As promessas gerais, as promessas individuais, a promessa para Israel e as promessas que o Senhor fez para a igreja. Como a igreja desse tempo, alguns estão bem atentos, sendo avivados pela palavra, despertados pela palavra, outros estão dormindo, sono, sendo assim consumidos por uma atmosfera assim, de negligência, achando que Jesus, eu acho que ele vem mais. Então a igreja ela precisa acordar que as promessas do Senhor, elas são infalíveis, mas elas são condicionadas, principalmente para a igreja do tempo de hoje. E quando a lição fala de obediência, que a palavra principal nossa aqui é obediência. Irmãos, eu estou falando de escola bíblica, tá? Todos podem participar, só fazer esse favor. Obediência. Essa obediência que a palavra diz aqui na introdução, vamos ver aqui, ó. Na sua revista está escrito assim: a Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Então, condicionar. Promessa o Senhor fez para o povo
que deveria ser um povo exemplo para todos os outros povos. Só que o povo prometeu cumprir algo e não cumpriu. Aí, seguindo aí, vamos aí. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou, né? No Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo, e ao mesmo tempo exige do seu povo, exige o quê, igreja? O que Deus exige? Porém, irmãos, essa obediência aqui é uma obediência, essa obediência, vamos lá, pessoal? Essa obediência aqui, pessoal. Qual a diferença dessa obediência para a obediência que nós vemos nos dias atuais? Olha, o que está escrito no textual? Vamos ver junto? Se me amardes, guardareis. É uma promessa condicionada ao amor. Eu obedeço porque eu amo. Por que eu obedeço? Eu obedeço porque eu amo, não é por medo. O Senhor me amou primeiro. Não foi assim? Desde a eternidade, o Senhor nos amou primeiro. Então nós obedecemos porque nós precisamos entender que Ele se manifestou para nos salvar e para nos levar de volta. Então nós amamos porque nós podemos obedecer. Não podemos? Lá na empresa, você não gosta do chefe, você não gosta do carregado, mas você precisa do seu salário. O que você faz? Os critérios do seu emprego, do seu trabalho. Você obedece porque você tem juízo, não porque você gosta. Então tem uma obediência espontânea, que é a obediência que a igreja deve ter para com Deus, porque ela obedece, ela cumpre todos os mandamentos, ela entra na obediência orando, buscando a Deus, na comunhão, estudando a sua palavra, buscando seguir aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Essa era a obediência que o povo de Israel deveria ter. E aqui, quando nós entramos no ponto 1, já podemos ir no ponto 1? Podemos? Vamos ver então, a obediência no Antigo Testamento. A nossa lição está dividida de 3 maneiras, né? 3 pontos. O primeiro deles é apresentar os termos do conceito de Deus com o seu povo. O que Deus colocou ali de condição para o povo na obediência. Segundo, mostrar que o princípio da obediência também está presente no novo conceito. Refletir. Terceiro ponto, refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. E aí nós sempre vamos ler, caindo em Êxodo e em outros textos da Bíblia. Nós vamos a Deuteronômio também, porque se repete, porque o Senhor está sempre nos lembrando pela sua palavra o que Ele fez, o que Ele prometeu, o plano de restaurar a humanidade, o plano de levar a humanidade a conhecer o Salvador, porque esse é o propósito, tanto para Israel, que seria uma nação escolhida, sacerdócio real, todos deveriam olhar para o Israel, esse povo aí representa Deus na terra. Eles são retos, são íntegros, são puros, são decentes, eles são um exemplo para a humanidade na terra. É isso, sacerdócio real. E é a mesma coisa hoje com a igreja de Cristo. Ela tem que ser pura, ela tem que ser santa, ela tem que ter um procedimento que vá totalmente contra a igreja e contra a cultura do mundo. Ela está neste mundo, ela está em todos os continentes. Porém, ela não é regida pela situação estabelecida dentro dos padrões do mundo. Quando eu falo do mundo, eu falo de uma atmosfera maligna, que tudo é normalizado, certo e o errado está certo, uma bagunça. A igreja, tanto o povo de Israel deveria estar sendo obediente e regido por Deus, como a igreja hoje deve ser regida pelos padrões. Esses princípios eles não mudaram, eles são imutáveis. Então aqui, o que nós aprendemos aqui, que todos esses conceitos que Deus fez. Quando Deus chama Abraão, Abraão vai, obedece. Deus fez promessas para Abraão. Quanto tempo passa, nós já vamos entrar nesse ponto 1 da lição, o conceito lá de Horebe, é o mesmo Monte Sinai, Horebe, Monte Sinai, é o mesmo lugar. O Senhor vai e faz um ajuste com o povo. Ele tinha conversado com Abraão sobre isso, todos os seus descendentes. O tempo passou e agora o Senhor tira o seu povo de dentro do Egito, depois de mais de 4 séculos,
o povo já tinha esquecido tudo, as gerações não sabiam muitas coisas a respeito de Deus, que eles deveriam servir. Eles conheciam tudo da cultura egípcia, tudo do modo de vida egípcio, mas eles eram povo de Deus. Eles estavam ali dentro do Egito por causa de uma situação de fome de uma família que foi levada para lá. Lembra da família de José? Deus separa Moisés e leva Moisés, todo aquele povo no deserto. E ali o Senhor vai consertar, vai entrar em aliança com eles, estabelecendo normas para viver no dia a dia, de relacionamento uns com os outros, normas de como adorar, normas de como se proteger, como proteger as crianças, os idosos, normas de como se alimentar, de como cuidar da higiene, de como fazer negócios, de como se proteger entre eles como uma nação, como um povo separado, um povo totalmente diferente de todo mundo. E isso se associa, o que a igreja tem a ver com isso? A igreja hoje, ela tem que ser assim, totalmente diferente. A igreja de Cristo são pessoas que vivem na terra e precisam influenciar. O povo de Israel foi separado e escolhido, eles precisavam influenciar os outros povos. Só que eles esqueceram disso. E aí o Senhor vem, estabelece concerto com eles. Vamos ler aqui o conjunto que diz assim: o concerto de Joré. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Joré, Deuteronômio 29, Êxodo 19, era uma reafirmação das promessas que ele havia feito lá atrás para Abraão. Ele estava reafirmando, com aquela geração nova ali e todos os seus descendentes. Então, no deserto, Horebe, também denominado Sinai, ficou patente que o conceito divino exigia o que mesmo? Uma obediência relativa? Não. Uma obediência total. Aquilo na revista de santa obediência. Não podia olhar para os outros povos, não podia se aliançar com outros povos, não podia misturar a cultura deles com a cultura dos outros povos, nem adorar deuses ou ídolos, nada. Então, era devoção total. E a igreja hoje precisa estar dentro desse propósito também. Devoção total a Cristo. Adoração só a Ele. Estamos num tempo de muita informação, muito barulho, muitas vozes, muitos ensinamentos contrários, muito engano. O engano é muito parecido com a verdade. As pessoas não procuram a palavra, procuram as pessoas. Entre as pessoas e a palavra, você fica com o quê? Fica com a Bíblia, com a palavra. Porque a pessoa é muito renomada, ela é muito estudiosa, ela tem muito conhecimento, ela já se formou, se graduou, já fez o mestrado, o doutorado, mas é a palavra. O que eu acho, a minha opinião pessoal a respeito de alguma coisa que está aqui dentro, não pode invalidar nada que está aqui. E a igreja está vivendo um tempo. Duas situações que a igreja está vivendo. A igreja hoje, ela está vivendo um tempo de despertar, porque é o próprio Espírito Santo que está fazendo isso, mas ao mesmo tempo ela está vivendo um tempo de ataque de sono. São duas coisas ao mesmo tempo. Vocês estão percebendo isso? Muitos estão despertando para orar pela madrugada, para orar trabalhando, para orar no trânsito, para buscar a Deus, mas muitos estão esmorecendo, estão ficando cansados. Já não aguentam mais nada, só aguentam o controle na cena. E não querem mesmo nem abrir a palavra, como o pregador disse aqui ontem. E é a palavra que dá vida para a nossa vida. A nossa vida é limitada e cansa, mas ela é a energia que nós precisamos. É o Espírito Santo que nós precisamos dessa comunhão. O povo de Israel pereceu, grande parte, praticamente a sua maioria, por causa de algo que está nessa lição. Essa lição não parece que é simples, é a lição 4, mas ela é a lição 2 e a lição 3, e ela faz um link com todas as outras lições aqui para frente. Salvação, paz, dá uma olhadinha na lista aí da capa lá. Promessa de salvação, promessa de cura divina, promessa de um coração novo, promessa de paz, a lição 9, promessa para pais e filhos, a lição 10, promessa de proteção divina, promessa de provisão, para não faltar nada no seu lar. A 12, promessa de vida abundante. E a última, promessas de Deus infalíveis. Para
esse quarto trimestre precisa de ter uma coisa que está aqui, é a palavra principal dessa lição de hoje. O que nós precisamos ter para ter tudo isso aqui? Eu acabei de ler. Precisamos de quê? Obediência. E o Senhor, por misericórdia, Ele fez, não que Ele fez algo, Ele desfez o que Ele já tinha feito. Deus não faz isso. Ele reafirmou lá no Monte Horebe palavras que Ele já tinha dito para Abraão e para sua descendência. Para Abraão, para o filho de Abraão, para o neto de Abraão, para toda a descendência. Ele vem agora e faz uma confirmação no Monte Horebe. E o povo se prontifica a obedecer, mas o povo obedeceu. Quando Moisés desce, tinha obediência lá embaixo? Não tinha. Então Deus é Deus de paz, Deus de justiça, Deus de sabedoria, Deus de conhecimento total, soberano do universo, mas Ele dá tudo para nós. Nós precisamos ter esse entendimento. Sem buscar a Ele e sem obediência, nós podemos saber tudo e ficar tudo em vão. Por isso Ele diz assim: buscai primeiro. Buscar primeiro? E as demais? As demais pode ser qualquer outra coisa que você necessita. Deus sabe o que você necessita. Ele acrescenta por causa da sua busca por Ele e por causa da sua obediência e devoção. Isso foi para o povo de Israel e continua para nós na igreja atual. Amém? Pastores, fala. As irmãs? Fala a Bíblia. Pode falar, gente. Eu falo sozinho, eu posso. Essencial, isso mesmo. Então, essa lição de hoje, eu considero ela como uma lição assim, profunda. E nós não podemos entender que essa teologia de substituição, algumas igrejas dizem: não, a vez de Israel já passou, agora é a vez da igreja. A igreja substitui, não existe isso na Bíblia. É uma teologia errada, é um engano sendo pregado aí, que Israel continua sendo Israel, povo de Deus, mesmo que desobedeceram. Deus ainda tem muitas promessas para cumprir na vida desse povo. Deus ainda vai entregar na mão desse povo todo o território deles, que vai da África até o Iraque, que eles nunca colocaram a mão nesse território inteiro, porque ele foi todo redividido por ataques e invasões. Quando que Deus vai fazer isso com esse povo? Quando? A igreja vai estar aqui quando Deus fizer isso com esse povo? A igreja vai estar o quê? Administrando com Cristo no período do milênio. Então tem promessas que Deus não rompeu com Israel. Foi o povo que desobedeceu e rompeu, não aceitou o Messias. Lembra? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas nós todos, quando receberam, temos o direito de serem feitos filhos de Deus. Todos os povos da terra, outras gentes, chamados gentios, que não é judeu. Então Deus não rompe, quem rompe é o povo. E aí, seguindo aqui, estou indo rápido, estou preocupado com o tempo, né? O conceito feito por Deus com o povo, lá na revista de Israel, no deserto, era uma reafirmação. No deserto do Horebe, também denominado Sinai, ficou patente que o conceito divino exigia obediência. Fosse bem sucedido, né? Para que se fosse bem sucedido, o povo entre as nações: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho, então sereis minha o que, gente? Propriedade peculiar dentre alguns povos, não dentre todos os povos da terra. E eles esqueceram disso, porque toda a terra é do Senhor. O Senhor falou isso para eles. Aonde o Senhor falou isso para eles? Está registrado em Êxodo 19, verso 5. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal. Cada um seria um sacerdócio real, porque o Rei da Glória estabeleceu aquele povo para reinar na terra. Todo mundo tinha que olhar para eles e ver Deus neles. Hoje a igreja de Cristo é sacerdócio real. Tem gente que não entende isso não. Então as pessoas têm que olhar para por isso nós temos que nos corrigir todo dia. Nós somos falhos, nós somos passíveis de erros, mas todo dia nós temos que entrar na presença do Senhor e nos corrigir, nos consertar com Ele no nosso secreto, porque nós somos o sacerdócio real. Nós somos propriedade do Rei. A igreja de Cristo também é. E o povo aqui que deveria ser exemplo, ao invés de ser exemplo, eles se aliançaram com outros povos, principalmente com os cananeus. E era tanto povo ao redor deles, o Senhor falava: não se mistura,
censura, não se aliança com esse povo, obedece às minhas leis. O Senhor ia avisando e reavisando, o povo ia desobedecendo no meio do deserto, ia perecendo, ia fazendo levantes. Nós sabemos, estudamos em outras lições, a trajetória desse povo. Agora o conserto, esse conserto no Monte Horebe, Moisés sobe, mas ninguém vai com ele fica lá 40 dias, dá raio, dá trovão, você já leu o texto, e ele recebe todas as leis lá. Todas as leis que ele recebe é muita coisa. Dá mais ou menos quantos livros, irmãos? Quantos? A hora que escreve, tudo que ele recebe dá quantos livros, gente? 5. O Pentateuco. Ele recebe tudo lá. Os 5 primeiros livros. Deus revelou para ele como que começou a criar, como separou a parte seca da parte molhada, os oceanos, como separou tudo. Deus está falando tudo aqui. Mas quando chegou embaixo, tinha uma confusão armada. Nós já sabemos, uma festa que tinha ouro, tinha bezerro, tinha bagunça, tinha bebida, tinha farra, tinha uma desordem tão grande que é preciso pegar todo aquele ouro, derreter e todo mundo tem que beber aquele ouro na água. Está lá o texto. Então, a riqueza que foi levada com eles do Egito era para eles se estabelecerem como nação de Deus. Eles quebraram o produto interno bruto do Egito. Eles faliram o Império Egito, porque quando saiu, Moisés falou assim: não vai ficar para trás nenhuma unha, não ficou nada. Então eles levaram a riqueza do Egito toda no meio do deserto. Pensa na quantidade de riqueza de ouro, e saiu correndo, e não tinha ninguém doente. E andaram e atravessaram aquele mar e chegaram lá naquela terra, e Deus guardando, Deus protegendo, ninguém ficou doente no percurso. Porém, eles desobedeceram ao Senhor. E aí, quando as pessoas quebram, quando desobedece, está quebrando o pacto, quebrando a aliança. Por isso que na nossa cultura, né, as pessoas não param para pensar, né, o simbolismo de casamento, né, aliança, né, tem que usar compromisso. Deus é Deus de aliança. O homem quebra a aliança com Deus, mas Deus continua sendo Deus. Não esquece, não tem sombra de variação. Ele é o mesmo. Separou um povo para ser o espelho do resto do mundo. Assim como depois de muito tempo veio Jesus e separou. Jesus falou assim, ó, Pedro, né? Sobre essa pedra, que era ele, Jesus, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Então a igreja de Cristo, ela é hoje um modelo para o mundo caído. Quer ter vida eterna, quer andar com o Senhor, siga a igreja. Quando fala igreja de Cristo, é os santificados. O que dá bom testemunho, o que dá bom exemplo, aquele que entendeu a promessa, aquele que sabe que tem vida eterna, tem sofrimento, tem luta, tem tribulação, mas que não está sozinho hora nenhuma. A tribulação é passageira, o sofrimento é passageiro. Mesmo que morre aqui, abre os olhos, já vai encontrar com o Senhor na glória, na eternidade com Deus. É tudo promessa de Deus. E a maior promessa, que é a lição apóstola, é a salvação. Mas para ser salvo também, é só decidir aceitar, reconhecer Jesus como Salvador e depois tem que obedecer no processo. Então essa lição de hoje, obediência, ela pega tudo o que aconteceu. Lá no pacto que Deus fez com Abraão, depois pacto do Horebe, eles quebram esse pacto porque o povo vai crescendo, vai se adoecendo, vai fazendo levante no meio do deserto, a terra, a areia abre e engole, uma turma cai, todo mundo vive dentro do inferno. Lembra? Eles arranjaram a rebelião no meio do deserto, a terra afundou e matou muita gente por causa da desobediência. Estava faltando o que naquele povo no deserto? Nada. Eles tinham proteínas, vitaminas, sais minerais, eles tinham a nuvem fresquinha, à noite eles tinham aquecimento, não tinha nem animal peçonhento mordendo eles estavam em segurança. Então o povo de Israel tinha que entender que o melhor lugar de segurança é ficar debaixo do esconderijo do Altíssimo. A igreja sabe disso, mas aí a pessoa fica com a mente tão perturbada, uma hora ela quer estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, ela está com a perna do esconderijo do Altíssimo e a outra perna lá quase na fronteira do inferno. Isso não vai dar certo. Ou está no esconderijo do Altíssimo, ou Jesus vem a qualquer momento e fica para trás. O que essa lição aqui do deserto tem a ver conosco?
fé no Filho. Faz piadinha com o sacrifício de Cristo Jesus. E aí, quando eu chego aqui no concerto das Campinas de Moab, nas Campinas de Moab, o povo já tinha andado bastante. O povo tinha um prazo para sair daquele deserto. Porém, o prazo não foi cumprido porque o povo Pedro começou a desobedecer. Começou a desobedecer, começava a rodar 40 anos rodando. Por causa da desobediência. Aí eles chegam num lugar, que era um lugar, eu acredito que tinha até oásis ali, né? Chamado Campinas de Moab. Muitos anos depois, se passaram depois do concerto de Horebe. 2 grupos aí na sua revista. E a maioria dos peregrinos, aqueles que saíram lá do Egito, aqui no texto diz que eles já haviam perecido, já haviam morrido, os mais velhos. Então Moisés reuniu novamente, agora todo o povo, uma geração nova, aquele pessoal, aqueles meninos e aquelas meninas que a sandália cresceu no pé deles, a roupa cresceu no corpo deles. Essa geração era a geração nova, que estava no meio do deserto. Os mais antigos tinham morrido por causa de desobediência. Aí, quando eles estão ali nas Campinas de Moab, ele repete tudo que foi falado lá no Horebe novamente. O Senhor não faz um novo concerto, não. Ele reafirma de novo o concerto que ele já tinha feito. Porque aqueles meninos, lembra que o Senhor falou para colocar a palavra de Deus onde as crianças passassem correndo nisso? Coloca num lugar bem visível. Os pais deveriam ensinar os filhos o caminho do Senhor, os avós os filhos o caminho do Senhor, deveriam recitar a lei de Deus, deveriam louvar o Senhor, deveriam, mas o povo ficou o quê? O povo ficava lá, lembra que as tribos ficavam todas acampadas, cada um tinha o seu escudo lá, cada tribo acampada. Eles viam Moisés todo dia passando e indo para a tenda da congregação, indo lá, falar com Deus. Eles só ficavam olhando. E talvez, tem gente fazendo isso no nosso meio. Todo dia tem alguém vindo para o culto, vindo para congregar, diz: ora comigo, ora comigo, oi, ora comigo. Aí entra lá no grupo, ora comigo, mas não ora, não vem, não se envolve, não quer fazer nada. Só está querendo se terceirizando os seus pedidos, mas não chega no Senhor. Ele falou: chegai-vos a mim, saber que eu sou Deus, eu sou Pai, eu resolvo, pode ser chegar. E as pessoas, elas têm esse costume, é uma preguiça espiritual de se chegar. O povo Israel ficou preguiçoso. Eles diziam: Moisés faz tudo lá para nós. Ele vai lá, ele fala com Deus, enche lá de fumaça, lá no Santíssimo, depois ele sai, os levitas dão um jeito, a gente fica aqui por fora só recebendo as bênçãos. Vai lá, o animal é sacrificado. Só que as coisas não são assim. O povo ficou acomodado. Essa geração das Campinas de Moab, a maioria que era bem jovem, lembra que quando eles chegaram lá em Canaã, Moisés não entrou, ele só viu lá no monte mesmo, chegou os jovens. Os 2 que chegaram bem, já com certa idade, foi Josué e Caleb. Mas chegou muita gente, tem gente que acha que só chegou 2, né, Canaã? Chegou 2 que saíram e vieram na trajetória inteira, já de idade, Josué e Caleb. Mas os meninos novos, os garotos, as garotas, as jovens, esses chegaram e entraram em Canaã, junto com Josué e Caleb. Mas aquela geração desobediente pereceu todo. Isso aqui, gente, é para gente, para tudo no Velho Testamento. Pensa tanta gente na trajetória com Deus, servindo a Deus, ouvindo ao Senhor, pregando a palavra. Quando Jesus volta, a pessoa está dormindo e não vai ser salvo por causa de verdades, porque está dormindo. Isso é muito sério. Então a aliança que Deus fez com o povo, ela se mantém. Aqui em Canaã, Moab, antes de chegar em Canaã, essas são as palavras do conselho que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moab, que fizesse com os filhos de Israel. Além do conselho que fizera com eles em Horebe, já tinha feito lá em Horebe. Lá em Deuteronômio 29:1, a exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio também, 4, 26, 19, bem com sua ênfase nas bênçãos e nas maldições. Aí a gente volta lá naquele texto que eu sempre vou falar, no Monte Gerizim, foi proclamado bênção, no Monte Ebal. Lembra disso? Você fala aqui com as irmãs da escola bíblica. As bênçãos te alcançarão, você vai emprestar e vai pedir emprestado, você vai ter, vai entrar e vai sair bem, bendita vai ser a sua sementeira, a sua colheita, você vai
colher. Você vai ter tudo, porque você está em obediência. É isso que está escrito lá. Mas também, se você não estiver em obediência, as coisas negativas são bem maiores, a lista é grande. Até o verso 14 são bênçãos, mas depois a coisa fica bem estreita. Então isso aqui para divertir a igreja nos dias atuais. O Senhor faz aliança, Ele cumpre com a sua palavra, mas em contrapartida tem uma coisa chamada obediência, neste caso. Tudo nesse conceito dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. No 3, tudo, né? As promessas provenientes da obediência. O conceito de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, bênçãos ao entrar e ao sair da terra. Deuteronômio 28, de 1 a 14. De 14 para frente, aí a coisa fica diferente. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos, estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Então Deus não anulou o concerto que ele fez no Monte Horebe, não. Deus só relembrou para aquela geração nova, das campinas de Moabe, que ele já havia feito uma promessa para Abraão, uma promessa para Moisés e leis e estatutos. Os velhos morreram, mas agora levantou uma geração nova que precisava conhecer aquilo ali e obedecer, para não perecer. Então o Senhor vai lembrando. E é assim, por isso que todo dia tem devocional, todo dia tem Bíblia, todo dia você está na presença do Senhor, porque Ele está te lembrando com as promessas dele, que Ele te ama, Ele te escolheu antes do seu ventre, antes de você estar no ventre. Foi isso que Ele falou para Jeremias, antes mesmo de você ser concebido, Ele escolheu Jeremias. E Ele não quebra a promessa. É nós que estamos descuidados. E talvez algumas coisas estão erradas porque nós não prestamos muita atenção. Certo? E a lição, ela vem para nos despertar. Ela não vem para ser maçante, para nos deixar assim apavorados, porque hoje a igreja ela tem que estar atenta, ela tem que estar esperta, ela não pode estar com medo, ela tem que estar esperançosa, ela tem que estar vivificada na palavra, ela tem que estar alegre e ela não pode parar de trabalhar. Ela tem que trabalhar, falar de Jesus, ganhar almas, ela tem esse compromisso. O povo de Israel tinha o compromisso de ser exemplo, ser sacerdócio real. Vocês se lembram quantas vezes esse povo aprontou pelo meio da trajetória? O Senhor levanta os patriarcas, o Senhor levanta todos os profetas, os maiores, os menores, e fala para o povo entra aqui, sai aqui. Aí o povo desobedece, e aí o Senhor levanta, não era para ter rei, porque ele já era sacerdócio real, já era o povo que tinha o rei da glória, o Senhor do Altíssimo, como o Senhor deles, ele não era para Israel ter rei, mas eles fizeram o rei levanta Saul, porque Saul era grande, imponente. Aí Saul apronta, inclusive hoje alguém perguntou se a pessoa, uma vez Saul para sempre, outra mentira. Se fosse Saul para sempre, o Senhor não tinha rejeitado Saul, lembra? O Senhor falou assim para Samuel, pode parar de orar, já rejeitei Saul, já tem outro, já é Davi. Para de orar, Saul foi entrar consultar a feiticeira. Nem quero mais reinar, dirigir o meu povo. O povo queria rei, o Senhor estabeleceu rei. Então, essa coisa aí da graça, da hipergraça, está todo mundo querendo, entre aspas, né? O povo que não quer compromisso com Deus. Ah, já estou salvo, já levantei a mão, já batizei, eu posso pecar, escorregar e voltar. Eu peco, eu volto, porque a glória da segunda casa não é da primeira. Então, usa a Bíblia aí para justificar o pecado. Isso aí é uma coisa terrível, porque tem gente que prega essa doutrina, que é uma doutrina nefasta. Uma vez salvo para sempre. Está salvo se tiver o nome escrito no livro da vida e se tiver um condicionante. Qual é o condicionante? O tema da lição de hoje. Obediência. Mas tem gente que acha que não, o Senhor Jesus já se sacrificou por mim, ele quer só o meu espírito. Não, ele quer o corpo, ele quer a alma, ele é Senhor. Aqui, ó, nós somos, o povo de Israel é propriedade exclusiva. E nós em Cristo se sacrificou por nós e pagou. O sangue dele foi uma moeda. Então nós somos propriedade de Deus. Como ele morreu, nós morremos. Como ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E nós precisamos ter essa reverência, esse amor. A nossa obediência não é por medo, é por amor. Nós obedecemos porque nós amamos. Ele nos amou primeiro e saiu da glória para nos dar condições
nos discipular, nos disciplinar, nos dar esperança, nos dar expectativas de vida no meio do mundo. Está uma confusão. Tem gente que remédio para acordar e remédio para dormir, e se pudessem acordar, queria ficar o tempo todo só dormindo no efeito do remédio, porque o mundo está uma confusão, não está tendo estrutura para enfrentar o mundo. Aqui essa lição vai dizer para nós o seguinte: as alianças que Deus faz, a aliança que ele fez com Abraão, ele manteve. A aliança com Horebe, Monte Sinai, ele manteve ao mesmo lugar. Quando estava em Moabe, ele manteve com a nova geração. E ele deu mais promessas. Ele falou para eles: olha, vocês são benditos. Olha, vocês entraram no lugar. É por isso, irmãos, mesmo no povo de Israel, aqueles que não receberam Messias, eu conheço bastante judeus, conheço bastante judeus. Mesmo aqueles que não reconhecem Jesus como Messias, Salvador deles, vão reconhecer ele. Os que não são, os judeus que não são messiânicos, eles põem a mão nas coisas e prosperam. Se eles são proprietários de alguma coisa, os negócios deles nunca é um só, é 3. Eles pegam a riqueza deles e dividem 3 ou 4. Se eles são donos de joalheria, são donos de joalheria, donos de loja, donos de outro comércio. Porque eles têm bênçãos. A bênção seguiu eles e segue eles. A bênção te seguirá. A Bíblia diz aqui, Deuteronômio 28, a bênção que te alcança. Mas, como nós não comemos Bíblia, nós precisamos, né? Não precisamos. Eu sei que tem gente que come Bíblia, né? Liga não, pode chamar de fanático. Nós precisamos que as mesmas bênçãos que o Senhor deixou disponível para o povo, que ele separou como povo, geograficamente ali no meio do Oriente Médio, ali um povinho pequeno, é as mesmas bênçãos para a igreja. As mesmas. Mas a pessoa não quer obedecer o Deus da bênção, quer vir para a campanha buscar a bênção, mas não quer fazer nada para o Senhor. Não quer ser abençoador, não quer trabalhar para Cristo. Aliás, não quer nem, como os irmãos do ano, não quer nem ler a palavra, né? E tem assim, aquela coisa assim, é palavra de novo, não quer. Mas o Senhor está nos ensinando que nós precisamos estar aliançados com o Pai. Assim como ele aliançou com Abraão, aliançou lá no Horebe, aliançou lá nas campinas de Moabe, é essa obediência do Antigo Testamento, esse conceito lá da aliança mosaica, então a aliança mosaica, porque não teve só essa aliança, tá aí? Teve a aliança davídica, né? A aliança das terras, e essa aliança mantém de pé. Toda a região ali, por exemplo, toda aquela área da Cisjordânia, o mapa atual, ele deve ter pedido os meninos para colocar. Cisjordânia, o Líbano, toda aquela situação ali, tudo aquilo ali vai voltar para as mãos de Israel novamente. Então, tudo que vai do norte da África até lá hoje, onde é antigamente Babilônia, hoje Iraque, tudo é território de Israel. Mas quando você vê o noticiário, eles falam assim: Israel, ocupação. Israel não está ocupando nada. Ele está no lugar que Deus deu, geograficamente, de maneira física, de maneira divina. Aquilo ali é o povo de Israel. Então pode jogar num dia só todas as bombas que o Irã jogou, né, todos os mísseis, 180 num dia só e ninguém morreu, porque é um povo que tem sobre eles a proteção de Deus, por causa da aliança. Então quebrar a aliança no mundo físico, muita gente quebra, mas a quebra de aliança no mundo espiritual com Deus é algo muito sério. Por isso que a igreja está sendo convocada a estudar sobre os conceitos que Deus fez, tanto no Sinai quanto no conceito lá em Moabe, para eles terem as garantias que eles iriam entrar em Canaã. Eles iriam entrar e desfrutar daquela terra. Deu trabalho? Deu. Josué lutou com quantos povos? Vocês se lembram? Nós tivemos uma lição recente disso. Josué cansou de tanto que ele lutou. Eram muitos povos, eram povos na retaguarda deles, povos dos lados, povos da frente. Eles tiveram que lutar com muitos povos, todos cercados, mas Deus deu livramento. Hoje está lá, não está? Todos os povos ao redor estão lá. Parece que não tem jeito para eles, parece, só parece. Estão ali cercados, né? O Líbano está por ali, o Irã está lá, mas está atacando também, está bem longe, mas está atacando. Até pessoas ruins lá na África, o Iêmen atacando Israel. E vão se juntar naquela liga árabe. Nós estudamos aqui, lembra? Gog e Magog, lá de Ezequiel, vão se juntar e vão atacar. Porém,
propriedade escolhida de Deus. Por isso que eu vi o primeiro-ministro falando, ele falou que o lugar mais seguro para o povo judeu, por causa do antissemitismo, é dentro de Israel. Mesmo que as bombas caem em cima deles, o lugar mais seguro é dentro de Israel. Porque ali o Senhor ordena proteção. Então nós estamos também debaixo, nós somos Israel de Deus espiritual. Nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Cristo fez isso por nós. Nós não merecíamos, mas Jesus veio e fez uma aliança com todos os povos, todos. Por isso que eu falei que nós estamos debaixo de 4 promessas, né? As promessas gerais, salvação para todos, que aceitar povos, tribos, nações, povos de todos os lugares. Porque os judeus achavam que Deus era só para eles, mas depois eles entenderam. Todos os gentios, o Senhor quer salvar a todos. Não é assim que está escrito? É ou não é? Porque Deus amou o mundo e deu para que todo aquele não pereça. E ele não estava falando só de morte física, ele estava falando não pereça eternamente. Mesmo que fechou o olho aqui, uma comitiva de seres celestes que recebe te entra num lugar lindo que ninguém que sai daqui quer voltar. Volta como Deus manda, volta e dá um recado. Mas quem vai não quer voltar. Então, essa é a nossa esperança quando nós lemos as lições. Mas tudo isso, irmãos, passa pelo processo de obediência. Amém? As irmãs e os irmãos vão falar agora. Vamos lá. Estamos indo para o 2, né? Obediência do Novo Testamento. Vamos lá? Fala aí, irmãos. Os pretendentes, os pastores, as irmãs, os jovens, os visitantes. Vamos? Então tá, irmãos, olha. Já que o Novo Testamento apresenta aspectos do Antigo Concerto, né? Hebreus 8, mostrando quando eles apontam para o perfeito mistério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dá por meio de uma fé manifesta pela obediência à lei, aos mandamentos e à observação ao sistema de sacrifício. Sacrifício de carneiros, de ovelhas, de bodes. Porém, no Novo Testamento, nós não precisamos disso porque alguém já fez esse sacrifício por nós. E aí nós precisamos entender. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um pacto, um novo pacto, em que sua lei se estabeleceria não do lado de fora, fazendo sacrifício de animais de sangue, mas do lado de dentro. Oh, que glória! Quando que isso aconteceu, irmãos? Quando que essa situação se concretizou de fato? Dentro do homem, dentro do ser humano. Sem ter que ir lá levar o cordeiro para colocar lá em cima, voltar, sacrificar, molhar a ponta do altar e derramar sangue, um trabalho terrível que os levitas tinham que fazer. Imagina quanto sangue era todo. Olha que trabalho que era. Mas Jesus veio no Novo Testamento e aí o que acontece? Olha o que acontece. Esse novo pacto aqui, vou ler de novo. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria um momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Quando fala coração, é mente, entendimento. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. Irmãos, quando que isso vai acontecer? Isso já aconteceu com Israel? Já? Lembra que eles vão ser enganados 3 anos e meio? Vai ter, né? Sacrifício no templo. Lembra disso? No período da grande tribulação? Aí eles vão ver que eles foram enganados. Aí eles vão chorar. Eles vão se rasgar. Eles vão se arrepender de um jeito, eles vão se render, eles vão pedir perdão, eles vão sair fugindo. A própria Bíblia diz que eles vão fugir no caminho de onde hoje é Petra, naquela cidade encravada nas rochas. Eles vão pedir tanto perdão, e a Bíblia diz que eles vão ser cheios vai sair do próprio céu e vai descer sobre esses se arrependerem. Nesse período, que a igreja não estará mais aqui, eles vão ser
muito. É o que nós lemos aqui. Quando nós lemos aqui no 11, eu falei, volta lá e vamos ler o 11, aqui do 10 e 11, porque este é o conceito que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. O Senhor estava falando para Jeremias lá naquele tempo, que ia fazer num período escatológico. É claro que Jeremias não sabia disso, né? Mas o Senhor já estava falando com Jeremias que ia encher todos aqueles judeus que reconhecer que eles negaram o Messias, traíram, que esse que vai levantar não é o Messias, é o anticristo. Essa tríade satânica está pertinho de acontecer, porque os sinais estão aí. Então, o texto está dizendo para nós aqui que tudo já foi dito. Então, tem promessas para o povo de Israel ainda que não se cumpriram. Tem aquelas que se cumpriram lá no passado, tem aquelas que são para o povo de Israel e se estendem para outros povos, tem promessas que são específicas para eles, e tem as promessas que são para a igreja de Cristo inaugurada com o ministério de Cristo aqui, certo? Então nós não podemos desfazer do povo de Israel. Eu vi um grande pregador renomado dizendo assim, disse assim: Israel já era, perderam a sua chance, desobedeceram a Deus, não tem mais chance para eles, agora a vez é da igreja de Cristo. Irmãos, isso é uma coisa absurda. Se não é o povo de Israel, ia ter a igreja de Cristo? Quem fundou a igreja de Cristo? Cristo. Cristo vem da linhagem da onde? Da onde que Cristo vem, gente? Cristo é judeu. Se Cristo não funda a igreja, como é que ia ser isso? Então, quando a pessoa fala isso, ou a pessoa tem uma sequela muito grande espiritual, ou a pessoa está num analfabetismo muito grande para pregar um negócio desse, e está negando, rejeitando o próprio Cristo. Porque Cristo veio para o que era seu da linhagem. Eles não reconheceram, alguns judeus reconheceram, a maioria perseguiu eles, os saduceus, os fariseus, todo aquele povo, até os zelotes, toda aquela turma perseguiu ele o tempo todo, principalmente os sacerdotes. Mas todos aqueles, todo tipo de gente que teve contato com Jesus, conheceu o seu amor, a sua graça. E essas gentes que não eram judeus, eram chamados de estrangeiros ou gentios, outra gente. E aí, chegou até nós a salvação. E aí, o que Jesus Cristo, o mediador, aqui no 2:2, o Senhor Jesus, marca o horário para mim, tá, pai? Eu nem estou olhando o relógio. O Senhor Jesus Cristo, o mediador, que estabelece um novo conceito, um novo pacto, profetizado pelo profeta Jeremias, em Hebreus 8:10. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça, porque a humanidade precisou fazer alguma coisa? Não. Jesus veio e fez tudo. A humanidade, a partir de Jesus, não precisou fazer mais nada, nem de pegar o cordeirinho e levar para sacrificar. Jesus foi o sacrifício perfeito. Foi o sangue dele. Por isso, irmãos, que as religiões pagãs têm o sangue como moeda de troca. Qualquer religião pagã aí é o adversário de Deus. Ele imita o sacrifício. O único que pode salvar. Não é assim? Não há outro que possa salvar. Só Jesus. E o sangue dele derramou todo pela humanidade. E aí há outras religiões, porque sangue é moeda. Aonde tem sangue, o inimigo está atrás. Seja de pessoas, se a família é consagrada, ele está atrás até dos animais. Você já viu? Ele entrando nos animais da família, late. Você vai lá, não tem nada, o cachorro está virado lá, o cachorro endemoniado. Por quê? A família está coberta pelo sangue de Jesus. Então, aonde tem sangue, o inimigo vai. Porque sangue é moeda. No mundo espiritual. A maior moeda, né? Não é euro, não é esterlina, não é dólar, não é nada. É sangue. A maior moeda no mundo espiritual. Porque só esse sangue tem condições de comprar eu, você e comprar toda uma humanidade que ia direto para o lago de fogo eterno. A humanidade inteira estava condenada. Lembra? Todos pecaram e perderam, foram destituídos da glória. O ser humano veio glorioso, Adão veio cheio de glória, imortal, ele era. Pecaram, passaram a ser mortal, cheio de dores, cheio de defeitos, sujeito às tentações. E por causa disso, quem veio da linhagem, né, toda a humanidade, veio de Eva e Adão, é lago de fogo. O Senhor, no seu plano divino, através dos céus, ele vem e reconfigura tudo isso para salvar a humanidade
por causa do seu grande e infinito amor. E aí o que nós só temos que fazer? Obedecer. Então obedecer é amor. É amor. Quando o povo obedece a Deus, obedecer a Deus. Não, você tem que entender o amor de Deus por você para te salvar. E você obedece porque você ama. Você não obedece, como eu disse, um patrão que você não gosta, uma pessoa que você é obrigado a obedecer, senão você fica sem salário, uma pessoa que você, até dentro da igreja, tem gente que está no departamento, é obrigado a obedecer o líder, não gosta do jeito que o líder age, mas ele obedece porque ele está ali, ele quer sair daqui, mas ele não tem simpatia por ele, ele obedece por uma questão de obrigação, cumprir protocolo. Isso não é o nosso relacionamento com Deus. Nós não cumprimos protocolo. Nós fomos amados, separados e escolhidos primeiro. Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, nós obedecemos com muito amor. Então, tudo que o ser humano faz, ele que conhece a Cristo, ele tem que lembrar do preço que foi. Do tanto que o azorrar bateu nas costas de Cristo, que ficava até pedaço de pele lá no chão, no caminho do Calvário. Né? Olha quanto sofrimento, quanto amor. E talvez as pessoas esqueçam desse sacrifício, né? Podemos seguir? Alguém quer falar? Gente, que falando certo, né? Obedecer aos vossos senhores. Obedecer. Então, irmãos, obediência às lideranças. Aí vamos trazer na nossa realidade. Toda organização eclesiástica ou, né, qualquer organização terrena, instituição, ela precisa de ordem, ela precisa de hierarquias, e nós, como servos de Deus, nós entendemos o que é soberania, honra, hierarquia. Nós precisamos entender isso aí, porque o próprio Jesus, ele submeteu ao Pai, ele saiu da glória, ele veio, cumpriu o seu ministério na terra, cresceu, viveu, pregou, salvou, curou e voltou para a glória com garantias para nós, de esperança. Fiquem tranquilos, não vão ficar só não. Eu vou voltar, eu vou enviar um consolador, aquele que vai te abraçar nas horas difíceis, aquele que vai te orientar, aquele que vai te instruir. Vocês não os deixarem órfãos, foi o que ele falou. E ele cumpriu. O Espírito Santo é que está conosco, nos orientando. E a palavra de Deus é o nosso norte. Ele tem uma aliança conosco. Nós temos aliança com ele? Ou nós temos uma aliança só de vez em quando? Irmãos, a nossa aliança ela tem que ser constante. Isso é muito sério. Então a questão da aliança do casal é muito bem entendido. O casal servo de Deus, o casal cristão, o casal comprometido. Mas Cristo usou isso para falar de um relacionamento, de uma aliança do noivo com a noiva. A igreja de Cristo e o noivo. E tem banquete, tem festa para nós, mas só para quem estiver na obediência com ele. Isso é muito sério. Então, quando chega aqui, na obediência do novo concerto, diz assim, vou ler rápido. Os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou que se me amardes, olha o condicionante aí, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, quem não ama, não guarda. Faz por obrigação. E no céu não tem espaço para quem está fazendo as coisas obrigado. Está fazendo porque tem alguém em cima vigiando. Deus tudo vê. Ele quer que faz por amor. Se me amares, né? Amares e guardares os meus mandamentos. João 14, essa expressão, guardar, é a mesma coisa que obedecer. Significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas de palavras, mas tem que ser de atos. Então tem que ser verdadeiros. Atos é fazer alguma coisa, né? Obediência. Dessa forma podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus. Então, o desobediente vai sempre se trepar, né? Toda vez que a gente sai da rota, a gente toma no meio da cabeça por causa do desvio de conduta e desobediência. Escolheu uma coisa que a palavra de Deus disse que não era para escolher. Eu sabia que não era para escolher, mas escolheu, vai ter consequência. Mas quando obedece, mesmo que a consequência apaga por aquela obediência não chega na hora, mas ela vai chegar. Porque Deus não fica devendo nada para os seus filhos obedientes. É isso que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus não mente. Então, aqui fechando o ponto 2, diz que Jesus, o Novo Testamento mostra Jesus como a nova aliança cumprindo a promessa de salvação a todos que respondem com arrependimento.
Então tem que ser arrependido, né? Agora no ponto 3, alguém quer comentar? Alguém? Antigo. Nós estamos falando hoje, cuidar nós passando na igreja, são turma das 6 horas. 6 horas por minuto. Pois é. Então, vocês já acordaram algum dia, se foi dormir meio atribulado e acordou assim, um dia amanheceu e pensa, meu Deus, Jesus voltou. Uma sensação se Jesus voltou no seu corpo. Alguém já sentiu essa sensação? De acordar assim, foi dormir, de repente, sem ter aquele momento de oração com Deus, e depois acordou, foi acordado, pensou assim, meu Deus, Jesus voltou, eu fiquei. É Deus despertando para fazer conserto com Ele. Porque Ele não voltou, mas você acordou. E quando você acorda, quantas pessoas não acordam? Vai dormir desconcertado e morre dormindo. E não acorda. E vai para a eternidade, não sei qual, desconcertado, a gente sabe, não sei para onde vai. Só Deus sabe a pessoa. Mas todo dia, nós não podemos deitar nossa cabeça sem consertar com Deus, conversar com Ele, nosso amigo pessoal, particular, conversar com Ele, oração e conversa. A oração que você faz em público é uma oração diferente daquela oração que você faz separado lá no seu particular com Deus. Então nós temos que entender isso, que nós precisamos acordar todo dia. É glória a Deus. Mais um dia. Louvado seja Deus. Acordei. A obediência também, a ordem, né? O Senhor tem que dar para nós marca das 6 quilos. Tem que obedecer essa ordem. Se não obedecer essa ordem, nós vamos ser culpados sem essas pessoas. Exatamente. E hoje, irmãos, a obediência está difícil, né? Todos os lugares que tem um grupo de cristãos, tem os pirracentos, tem os negligentes, tem os cheios de vontade, tem aqueles que buscam, que oram, que jejuam, que lêem, eles são criticados porque eles são os fanáticos, tem aqueles que não querem nada de nada, não tem outro lugar para ir. Mas, irmãos, aqui é lugar de despertar. Todos os tipos de problemas, tem gente com todo tipo de comportamento e personalidade, mas é o lugar de estar aqui. Aqui vai consertando, aqui vai aparando, aqui a palavra vai entrando, vai fazendo modificações. A pessoa quer se ficou todo atacado, fica mansinho, fica calmo depois da palavra. Não é o meu assunto, não. Nós que temos como que orar, as pessoas estão um pouco usadas para orar, missionário, dentro do Brasil, fora do Brasil, né? E nos presídios, nos terminais, tem que orar para essas pessoas. Tem que orar. É o despertar, né? Pastor João está dizendo, nós temos que despertar para orar por aqueles que estão pela terra. Em vários países, principalmente os irmãos que estão como missionários, como obreiros, mulheres, crianças, estão sendo perseguidos nos países, por exemplo, da janela 1040, onde a perseguição é clara, é estampada, e é perseguição mesmo, coisa que nós não temos aqui. Se eu estava vindo com a Bíblia e tal, alguém me parou, gente, que prazer, né? Você vir trazer sua Bíblia, ninguém vai te bater porque você está com a Bíblia, ninguém vai te criticar, te jogar água, uma viatura vai te pegar porque você está carregando a Bíblia. Mas tem lugares em quem pode fazer isso? Se fizer crime, e está na Constituição legal da nação, olha o privilégio que nós temos. E às vezes a pessoa vem e fala assim, isso nem lembrei trazer a Bíblia, por que não vou levar, não tem lá no telão, mas carrega. Pensa o que o inimigo tem raiva quando ele vê o servo de Deus com essa palavra para lá e para cá, meu irmão. Isso aqui é arma, mesmo que ela está aqui, e você ainda não abriu, mas a hora que você abre, faz a barulhinha, você fala, esse barulho de fone aqui, é a mesma coisa de atirar no Satanás. Quando você começa a escolher a sua vida, ou hora de fica, você é o certo de Deus, você está todo atribulado, cheio de problema. Aí você pega a sua palavra, nem vai em condição de concentrar, começa a brilhar, é como se você estivesse atirando nele. E quando você coloca louvor, você está afugentando, é louvor que eu estou falando, louvor não vai ficar dentro, esse louvor de alta ajuda, você está bombardeando ele. E nossa igreja de Cristo precisamos usar as armas que temos. A palavra, o Espírito Santo, todas as armas, as armaduras de Efésios 6:10 e a palavra de Deus é a nossa comunhão. Eu sei que as pessoas oram uns pelas outras, a Bíblia diz que é um banho suave, de nossa união, todos têm orar uns pelos outros, mas nossa conversa com Deus é nós e Deus, ela não pode ser terceirizada. Ah, orar, eu também tenho vergonha, chega de vergonha mesmo. Senhor, aqui em casa o negócio está virado, está uma bagunça, está uma zona isso aqui. Eu nem sei o que eu falo com o Senhor, mas eu não sei o que eu falo, porque eu não tenho palavra, e eu já falei umas coisas, eu esqueci, o Senhor me perdoa, e vai falando, é a pouco você está chorando, é a pouco você está. É a sua conversa, calmo, com raiva, chateado, triste, magoado. Oração é conversa.
conversa com Deus e as pessoas acham que eu não sei conversar. Sabe, você precisa conversar com todo mundo. E Deus é um Pai que não te critica pela sua conversa. Tem hora que você não conversa, não dá para conversar, é só lágrima, né? É só tristeza, é só choro, e o Espírito Santo está ali, transforma aquelas lágrimas em palavras. E a Bíblia diz que ele é agora em taças. E essas taças estão diante de onde? Essa estão então, elas vão para diante do trono, as orações dos santos. Irmãos, nós precisamos despertar. É sempre a igreja despertar, certo? No ponto 3 aqui, é breve, rapidinho, estamos encerrando. O que acontece? Essa relação da aliança que Deus fez com o povo lá atrás, que implica na obediência e na instrução da igreja, a igreja tem a parcela de responsabilidade do Chico. O povo que nós estudamos lá no Velho Testamento fez tudo aquilo que a gente sabe as consequências que eles tiveram. Mas a igreja de hoje, ela está em plena atividade, ela está em plena ação, ela é a igreja que triunfa hoje. E ela está aqui para dizer assim, ele aqui, Senhor, me usa, mas é para usar mesmo, pode entregar a responsabilidade na sua mão, vai e faça. Proclame Jesus, fale de Jesus, não perca seu tempo, não tenha vergonha, peça o Espírito Santo para tirar a sua timidez, peça o Espírito Santo para te dar a palavra que você não tem, a desenvoltura que talvez você nunca teve, mas ele vai te dar com unção, porque você está buscando na fonte certa, que é a palavra, que é o Espírito Santo, certo? Porque hoje nós precisamos, o mundo está aí, precisando de nós. Às vezes você liga para uma pessoa, tudo que eu queria hoje é ouvir sua voz. Que bom que você ligou para mim, eu preciso de uma palavra de Deus para mim. As pessoas estão sedentas, precisando desesperar. A pessoa fala, mas eu estou dizendo a casa de Deus, estou precisando. Mas você tem Cristo, tem a salvação, você está no meio do povo que busca. Pensa quem não está, que não tem para onde recorrer, não sabe se vai para banda, para quem banda, para o budismo, para o islamismo, não sabe para onde vai. Esse que está lá todo perdido, ele quer ver em você esse sacerdócio real. Porque nós somos, cada um, é uma figura que representa Cristo na terra. Cristo fez o seu trabalho aqui, ele foi para o Pai, deixou os evangelhos, deixou tudo aqui, depois vieram os apóstolos e registraram todas as suas ações, atos dos apóstolos, foi registrado tudo que eles fizeram. Jesus falou, eu vou para o Pai, vocês vão ficar aí, vão trabalhar. Obras maiores do que eu fiz, vocês farão. Porque ele ficou só 3 anos e meio, mas os discípulos iam ficar muito mais tempo fazendo a obra, sendo perseguidos, ganhando almas para Cristo, pregando o Evangelho, salvando vidas. A igreja tem que seguir esse exemplo. É isso que nós temos que despertar para isso, tá, irmão? E aí, no ponto 3, a bênção proveniente da obediência, bênçãos espirituais, bênçãos de justiça e paz, bênçãos de alegria no espírito. Tem coisa melhor, irmãos? Olha só, olha que maravilha. Esses pontos aqui da lição 3, eu não vou detalhar não, porque nas próximas lições, vai dar no índice da sua leitura, que você vai ver. Vai ter lições específicas sobre esses temas aqui, do ponto 3. Mas o que mais nos chama a atenção é que confia, não tenha dúvida, nem sombra de dúvida. Confia que a aliança que Deus fez com o seu povo, por meio de Cristo, na cruz do Calvário, ela se mantém atuante. Ela não foi invalidada por causa de uma nova ordem da ONU, por causa de BRICS, por causa de nenhuma organização, por causa de Liga Árabe, por causa do Ocidente degladiando com as forças do Oriente, não. Tudo que está acontecendo no mundo, o crédito e a palavra de Deus sabe que isso ia acontecer, porque foi escrito aqui, Jesus falou sobre isso. E Jesus falou detalhado. Jesus falou, os profetas falaram, Mateus 24, Lucas 21, profeta Joel, Zacarias, Isaías, irmãos, está tudo aqui. O que acontece é que às vezes as pessoas se chocam quando vê coisas estonteantes, mas está tudo aqui. Jesus jamais, ele e o Pai não ia deixar a igreja ser pega de surpresa. Mas o que a igreja tem que saber para não ficar aterrorizada? Ela tem que saber o que está aqui. Tem uma aliança dele conosco. E essa aliança, ela é restrita para a igreja de Cristo. Irmãos, quando eu falo igreja, eu falo os salvos em Cristo Jesus de todas as denominações sérias que professam a Cristo. Não estou falando da placa denominacional da nossa Assembleia de Deus. Todos os salvos em Cristo precisam da palavra. É a palavra que não vai te deixar enganar. Porque se você não estiver na palavra, você vai acreditar em outras coisas. E outras coisas estão entrando.
ponto. Então, nessa lição, nós estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento como do Novo. Vimos que a respeito do novo pacto ser superado, porque Jesus veio, e o pacto que Jesus veio ele foi até maior do que o primeiro, porque não era uma sombra, Jesus veio na realidade, em carne, em sangue, para fazer tudo que foi falado aconteceria, né? Tudo que foi profetizado sobre ele se cumpriu quando ele veio. E ele veio para salvar. E aqui no o princípio da obediência a Deus é a sua palavra. Permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, promessas de paz e de alegria do Espírito Santo. Se você foi injustiçado, saiba, Deus viu. Se você está vivendo anos sem paz, tormentado, não sei o que é que está acontecendo, Deus está vendo também. Vai chegar um dia que você vai ter paz, gozo, alegria, porque Deus, a balança dele é uma balança que não desequilibra, não. Ele é justiça, ele é amor, ele é paz, e ela não fica assim, não. Ela é uma balança justa, balança fiel. Não é como os homens aqui da terra, certo? Então são promessas condicionadas, todas essas promessas, à obediência. Não dá para desanimar no meio da jornada. Você está no caminho, continua no caminho. O Senhor tem promessas. Esse trimestre, o quarto, o último, é só para lembrar da igreja. Não desanima. As promessas, todas elas estão de pé. De Gênesis a Apocalipse. Todas as promessas feitas que ainda não se cumpriram, vão se cumprir. Tanto para a igreja de Cristo, que é a porta-voz de Cristo na terra, para levar salvação às pessoas, como para o povo de Israel. Tem coisas, não é para a igreja, tá? Tem coisas que é para Israel territorial. Lá no meio do Oriente Médio, vai se cumprir na vida deles. Situações como está lá em Ezequiel 38, 37, falando sobre os vivos, sobre águas que vão sair do trono, que vai pelo calcanhar, pelo joelho, tudo vai acontecer. Águas que são salgadas, que passarão a ser águas doces, lugares que não tem plantas passarão a ser lugares verdejantes. Tudo isso vai se cumprir para Israel. Ainda nesse período, a igreja vai estar toda galardoada com Cristo, reinando com Ele, no milênio, com posição de autoridade. É para isso que serve o galardão, né? Se você pensa que você vai ter duas coroas na sua cabeça para humilhar o irmão, não é nada disso. É posição, é patente de honra para você reinar com Cristo, para você administrar, para você trabalhar durante um milênio que Jesus chega e dá jeito em todas as situações. E muitas das promessas feitas para o povo, na aliança do Velho Testamento, vai se cumprir, porque Deus não rompeu o pacto que ele fez com o povo lá, não. O pacto que ele fez com Abraão, no Monte Horebe e Monte Sinai, nas campinas de Moabe, continua valendo. Algumas situações, irmãos, que eram situações que a igreja não precisa mais. Por exemplo, nós somos igreja de Cristo. Tem algumas coisas que nós não precisamos mais. Aquela coisa judaizante, os candelabros, ficar entrando, aquelas arcas na cabeça, se sacrificar animais, guardar domingo, guardar quinta, guardar sábado. Nós cultuamos a hora que pode. Se o seu dia de cultuar a Deus é na quinta, porque você trabalha de escala, esse é o seu dia de cultuar a Deus. Nós cultuamos no domingo, porque nós temos um calendário, e no domingo. Mas os judeus, eles cultuavam no sábado, porque era um mandamento para não falhar. Para eles. Para nós, não. Tem gente que não pode vir no domingo, mas o dia que ele pode cultuar é na quinta. Serve o Senhor na quinta. Deus é Deus da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, da sábado. Ele é Deus da eternidade a eternidade. Porque muita coisa ficou assim, brecando as pessoas de servir ao Senhor. E por falta também, eu penso, de conhecimento. Mas que Deus nos dê graça e a presença do seu Espírito Santo, ela ficou aqui regendo os salmos no novo conselho. E é o Espírito Santo, irmãos, que não nos deixa fugir daquilo que a palavra de Deus diz. Porque se ele está em nós, ele vai falar dentro de nós, que nós somos o tribunal estabelecido pelo próprio Espírito Santo. Está errado. Na sua mente, você vai fazer, está errado, não posso fazer isso, eu não me perdoo, não quero fazer isso, não quero falar isso, não quero agir assim. Porque dentro de você, a sua própria consciência é como se fosse o Espírito Santo falando e o tribunal dentro de você. Né? O inimigo quer acusar você, mas você tem que saber que como Cristo venceu, você venceu.
E o apóstolo Paulo disse que os seus pecados, que foram jogados, né, no mar do esquecimento, o Senhor não lembra mais. Então, esquece aquele negócio errado que você fez no ano passado, para de lembrar daquilo. Para de voltar lá atrás e ficar alimentando daquelas coisas ruins. O Senhor já te perdoou, você já confessou, já foi lavado. Caminha daqui para frente e faz a obra do Senhor, aliançado com Deus. Esquece das coisas que para trás ficaram e siga olhando para Cristo. Que Deus venha nos abençoar e se mantenha na alegria que é proveniente do Espírito Santo. Porque tem dia que você não está, é alegre, sorri para todo mundo, mas dentro de você tem a paz do Espírito Santo. E essa paz que excede todo o nosso entendimento. Só Cristo tem para nos dar, mais ninguém, tá, irmãos? Deus e Cristo nos abençoe. E eu acredito, de acordo com a dinâmica aqui, posso ter falado mais. Não sei se nós teremos rever no próximo domingo também, porque a igreja tem que ficar no dia antes da festividade. Se não tiver rever no próximo domingo, porque talvez você está trabalhando e fazendo muita coisa aqui, provavelmente é mais. Teremos, porque o pastor domingo chegou a falar isso comigo. E talvez, se não terminar, né? O pastor vai informar. Mas fica atento, a escola dominical é uma bênção, é uma bênção, tá? Deus abençoe cada irmão. Não deixe ninguém te desanimar. Tudo que diz respeito à palavra de Deus vai ser uma atmosfera de desânimo, para colocar coisas na hora que você vai estudar a palavra, na hora que você vai orar. Mas não deixa não. Resista isso. Resista essas coisas e faz aquilo que Deus quer que você faça e que ninguém fica curioso. Não deixa de ficar curioso. E tenha a paz de Cristo na sua vida. Deus venha nos abençoar e nós possamos estar cada dia mais E soberano Pai celestial, nós te adoramos, Senhor, pelo tudo que o Senhor tem nos destinado nesta noite, através da tua santa palavra, meu Pai querido. Senhor, tua igreja que tem ouvido e tem aprendido nesta noite, Pai. Senhor, agora eu te peço, meu Pai querido, abençoe, meu Pai querido, Santo, nosso retorno para nossos lares. Dá-nos, ó Pai amado, uma noite na tua presença, meu Pai querido. Abençoa toda a programação da tua igreja, nós te pedimos nesta noite, Pai. E entregamos tudo sob os teus cuidados, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Faça com as mãos, que a graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, que ama e aguarda a vida do Senhor. E todos que concordam comigo, digam amém. Irmãos, aula encerrada. Espero que tenha gostado dessa aula com a professora Ivone. Muito produtiva. Promessa de Deus para nossas vidas. E é isso aí.